Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 8 de julho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, e o Evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou como dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O filósofo Epiteto, do ano 50 a 138, dizia o seguinte: procura limpar a vasilha antes de lançar nela seja o que for. Quem disser antes de pregar a virtude, reforma os teus costumes. Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. Lavar as vasilhas antes de colocar algo nela significa, antes da gente falar de virtudes, é bom a gente ter virtudes. E se a gente não tem nada de bom para falar de uma pessoa, é melhor não dizer nada. Nosso querido filósofo Epiteto falava e dava essas orientações e acaba sendo uma referência para nós. Nós vivemos num mundo de falatórios, nós vivemos num mundo de conversas, nós somos seres da comunicação, nós somos seres do diálogo, nós somos seres da convivência. Nós somos seres, atualmente, não só da convivência presencial, mas também da convivência virtual. Nós temos emoções, tanto presencial quanto virtual. Nós temos sentimentos e relações, tanto presencial quanto virtual. Há uma geração que convive mais no mundo virtual, mas independente disso, são relações sólidas, verdadeiras, que às vezes geram grandes amizades, às vezes geram grandes convivências, até matrimônio, casamento, essas realidades da nossa vida. É o mundo nosso que a gente não sabe muito bem como descrever, mas é o mundo que nós temos aí. É um mundo em que às vezes a democracia ela é um pouco abalada por causa de muitas influências, mas é o mundo que nós temos, é esse o mundo que nós fazemos parte. É um mundo que nos oferece possibilidades de um jeito ou de outro. Na história da humanidade, houve pessoas que nasceram, viveram, cresceram e morreram e conheceram no máximo 50 pessoas e nada mais além disso. E nós somos capazes de conhecer milhares de pessoas, não presencialmente, mas no mundo que nós vivemos. E temos um limite até de 5.000 amigos no Facebook ou no Instagram. E necessariamente você não consegue conviver com 5.000 pessoas e estabelecer um diálogo pessoal com cada uma delas. O mundo ele é muito complexo, não é um mundo fácil, não é um mundo para amadores, mas é um mundo que nos possibilita fazer experiências de fé, experiências de afeto e ao mesmo tempo tomar escolhas do que nós queremos para a nossa vida, dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Eu posso querer muita coisa e ser impossível. Eu sou apaixonado por helicópteros, eu nunca terei um e nem irei voar porque as condições financeiras não me permitem isso.
Eu posso ser apaixonado por Ferraris e nunca terei uma, e nem tem estrada onde eu vivo e nem tenho dinheiro para ter isso. Não serei um jogador de futebol. Então a vida vai nos limitando e vai nos colocando dentro daquilo que é a nossa missão. O máximo que eu conseguirei ser talvez alguém que tenta refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a fé cristã e sobre as coisas de Deus dentro do mundo que eu vivo atualmente aqui na Lagoa da Confusão, em Tocantins, na paróquia Nossa Senhora da Abadia. Sempre pedindo a ela, São José, a bênção, para que a gente possa pelo menos partilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, na intenção de poder ajudar as pessoas a enfrentar a dureza da vida, né? A enfrentar a difícil tarefa de viver, a difícil tarefa de construir uma história, a difícil tarefa de ser alguém neste mundo. O Evangelho, a continuação do Evangelho de hoje, Jesus está enviando os seus discípulos em missão. Ontem nós vimos algumas orientações. O princípio é anunciar que o reinado dos céus está próximo. Falar sobre isso significa que o mundo de Deus, a realidade de Deus e a vontade de Deus está próxima de nós, na medida que nós vamos acolhendo o que Jesus nos ensina, na medida que nós vamos acolhendo aquilo que Jesus está querendo nos oferecer. Na medida que nós vamos escutando o Filho de Deus, a gente vai começando a perceber que essas realidades de Deus estão próximas. Isso não significa sinônimo de bem-estar, isso não significa garantia, isso significa para nós que, não obstante às vezes o mal-estar, o desconforto, a angústia, o medo, a insegurança, nós vamos perseverar porque a gente quer ser alguém para Deus, a gente quer ter vida. E aí que nós vamos dando continuidade e Jesus vai continuando o seu discurso, mas agora a parte ruim da história. Viu? A parte ruim da história agora é a perseguição. A parte ruim da história é a rejeição. A parte ruim agora é ser colocado nos tribunais, é ser condenado, é ser perseguido, é ter que fugir. E isso vai afetar até os laços familiares. Viu? Haverá filho que ficará contra o pai, pai contra filho, uns matarão os outros, e o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é a vida dos primeiros cristãos. O que Jesus está dizendo para eles é a vida dos primeiros cristãos. Vocês têm a missão de falar sobre as realidades de Deus, dar atenção a quem está doente, dar atenção a quem está morto, dar atenção a leprosos que são discriminados e dar atenção aos que estão endemoniados, dando todos eles vida, saúde e liberdade, viu? E ao mesmo tempo se preparando que o mundo que vocês vão realizar essa missão não é um mundo fácil. Vocês já vão ficar sem muita coisa, mas haverá a rejeição, e a rejeição ela é violenta. A rejeição e a perseguição é violenta. É gente importante, governadores, reis, ser humilhado em praça pública, ter não somente a perseguição do Estado, do poder político, religioso, mas também a própria perseguição familiar, a própria perseguição dentro dos laços de pai e filho, de gente próximo dentro da mesma casa. E o fato é que quem perseverar e continuar irá se encontrar com o ressuscitado. Viu? Pensar essa coisa de modo universal e pleno, todo, é muito importante para nós, para a gente não se desesperar diante de um acontecimento. Como nós somos muito mediatistas, vivemos tudo assim no momento e achamos que o momento hoje é o mais importante do mundo, a gente esquece de fazer uma leitura geral das coisas. A gente esquece de fazer uma leitura completa de tudo que foi vivido e de tudo que existe. E Jesus vai dizendo, olha, vocês vão enfrentar todas essas coisas aí, mas quem perseverar até o final, verá o Filho do Homem. E enquanto vocês não vão terminar de passar em todo Israel sem ver o Filho do Homem. Jesus está prometendo a experiência da ressurreição. Aqueles que perseveraram e aguentaram o tranco e não desistiram, acabaram fazendo a experiência do ressuscitado. A experiência do ressuscitado é o encontro com Jesus Deus. Paulo, por exemplo, fez um encontro com o ressuscitado. Paulo não viu Jesus histórico, o Jesus terreno. Paulo se encontrou com o ressuscitado. Pedro resolveu a sua vida depois do encontro com o ressuscitado. Os discípulos de Emaús resolveram a sua vida depois do encontro com o ressuscitado.
viu? E todos que tiveram encontro com o ressuscitado resolveram as suas vidas. Isso não significa que a vida foi fácil, até porque durante os 4 primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eram vistos como bandidos, né? Constantino que resolveu decretar que todo mundo agora e que o cristianismo seria a religião oficial. Tanto que os primeiros concílios da igreja foram dirigidos por reis, por imperadores e não pelo papa, e não por bispos. Tinha a presença de bispos, mas quem organizava, quem dirigia e presidia os primeiros concílios eram reis. Por isso que a gente tem muita terminologia de realeza atribuída ao mundo de Deus e ao mundo de Jesus. Jesus Rei do Universo, Jesus Todo-Poderoso, Jesus não sei o que, essas terminologias ligadas ao mundo do poder, do império, elas acontecem porque os primeiros concílios da igreja foram dirigidos pelo imperador e não pelo Papa. Por isso, a nossa prece hoje é que a gente seja perseverante diante daquilo que não dá certo. Tem dia que a gente se programa para realizar algo e parece que tudo vai concorrendo para que não dê certo, até que a gente descobre que deu, desde que aquilo seja algo para Deus, algo que Deus deseja que seja feito. Nós não temos controle de muita coisa na vida, mas a gente tem que aprender também a colocar isso nas mãos de Deus. A gente trabalha nessa paróquia, faz o que pode, na esperança de que Deus nos aprove, Deus nos abençoe. Há rejeição, claro que há, a gente sabe que há rejeição à minha pessoa, há críticas à minha pessoa, há raiva em relação à minha pessoa, há conversinhas em relação à minha pessoa. A questão é se isso tem razão ou não tem. O fato de que a gente não é aquilo que o outro queira que a gente seja, isso não nos qualifica como sendo ruins, maldosos. Mas é muito importante a gente ter essa consciência. Eu quero que o reinado de Deus esteja próximo de nós. E esse reinado de Deus possa fazer o bem a alguém, possa ajudar alguém a ter uma consciência melhor, ajudar alguém a pensar um pouco mais a vida, ajudar alguém a refletir um pouco mais sobre a Sagrada Escritura, sobre Jesus Cristo, porque é Ele que sustenta a nossa fé. É o ensinamento de Jesus que vai dar força para esses momentos em que nós somos perseguidos mesmo, que a gente desfazem da gente, desrespeita a gente, não gosta da gente, desrespeita a igreja, não querem bem a igreja, mas o importante é que a igreja seja exemplo, que ela anuncie o reinado de Deus e que a gente continue perseverante até o final, e que o final Deus possa nos abençoar e que a gente possa se encontrar com o ressuscitado. Um abraço e até mais.